Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Acreditando. Eu sou Solange Cruz e esse é mais um espaço em defesa do servidor acreano. E você, servidor, que contribui para o desenvolvimento do nosso estado, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso convidado, ele é vice-prefeito do município de Epitaciolândia, é o professor Antônio Soares. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem com o senhor? Olá, Solange, o pessoal que está em casa. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar de programas assim. Né? E estamos aqui para falar um pouquinho da história. Né? E como diz o nome já, acreditando, né? Muito bem pensado, bem bolado o nome. Né? A gente tem que acreditar muito no nosso futuro, né? Na sociedade, principalmente no nosso local de trabalho, onde a gente está lá, e é lá que acontece, lá onde a gente está. Eu, por exemplo, é na minha sala de aula que acontecem as coisas, né? De transformar cidadãos em pessoas críticas, em pessoas que possam sonhar com um futuro melhor. Muito obrigada, professor, pelo senhor aceitar o convite. O senhor que também é professor da Secretaria de Educação, professor de matemática. O senhor também que já foi coordenador do grupo de jovens. Então, Soares, conta um pouco pra gente a tua história quando tudo começou, como coordenador do grupo de jovens aqui em Rio Branco. Solange, a minha história é bem dinâmica, porque eu nasci em Sena Madureira. E aí meus pais venderam nossas terras que a gente tinha lá e compraram terra aqui em Rio Branco, né? Na verdade, em Plácio de Castro. E aí, né, quando eu vim, devido aos meus estudos, eu fiquei aqui, morei com a tia minha aqui na Nova Estação. E aí comecei a participar da igreja, dos encontros da Igreja Católica. E lá me elegeram como coordenador do grupo de jovens. Na época era o grupo de jovens Jangada, eu acho que existe até hoje, aqui na Nova Estação. E aí o nosso papel mesmo era fazer um serviço social com a juventude, tirar a juventude que estava ali no mundo na rua, né, fazendo muitas vezes o que não devia para trazer para a igreja, trazer e dar um incentivo para essa juventude, para novas oportunidades, tanto falar do cristianismo como também, né, trazer o jovem para incluir na sociedade. Que isso é muito bom para o Estado, para o desenvolvimento da nossa cultura, né? Isso, e aí veio, quando começou, ali eu conheci muitas lideranças políticas, né, já no grupo de jovens. Do grupo saíram tanto pessoas como padre, como também saíram grandes lideranças aqui da nossa regional, aqui da Nova Estação, quando eu morava aqui. Então, a tua carreira política, Soares, ela começou nessa época, né? Na época que você foi coordenador dos jovens. Isso, né? Ali eu tinha 16 anos, 17 anos naquela época. Muito jovem também, né? Jovem naquela época. E lá você já tinha essa intenção? Na verdade, eu acho que nasceu assim do nada, né? A gente vai surgindo as oportunidades, a gente vai abraçando, e quando pensa que não, você está ali já liderando algumas pessoas. Você também participou do conselho da Secretaria de Educação? Qual foi o conselho que você participou? Assim, depois, quando eu estava ainda no grupo de jovens, quando eu completei 18 anos, eu tinha feito magistério, né? Eu fiz magistério no Lourenço Filho, e surgiu uma oportunidade para dar aula provisório pelo Estado. E aí eu fui dar aula na zona rural, eu ficava ali no quilômetro 45 da BR-364, eu entrava 16 quilômetros de ramal. Daí naquela época, como eu não tinha moto, não tinha nada, eu fazia esse percurso a pé, ficava na escola. E aí trabalhava ali durante a semana e voltava para Rio Branco os finais de semana. Né? E aí eu trabalhei ali, depois fui morar diretamente na cidade de Plácio de Castro. Dei aula lá para a juventude também, para o ensino médio, trabalhei 10 anos em Plácio. Né? E aí em 2010 eu passei no concurso para a cidade de Epitaciolândia. 2010, e aí me chamaram, acho que em agosto de 2010, e aí eu fui me organizar para ir para lá. Consegui uma permuta. A permuta é assim, quando você troca um servidor público por outro. Eu fiquei em Plácio e tinha alguém de Plácio trabalhando no meu lugar lá em Epitaciolândia, né, fazer esse trabalho. Eu continuei em Plácio. Quando foi em 2012, eu fui morar em Epitaciolândia. Mudei de vez para Epitaciolândia. E chegando lá, já fui eleito presidente do Conselho Municipal de Educação, presidente do Conselho de Alimentação Escolar.
né, que eu tive a oportunidade de ir para Brasília e conheci outras lideranças, né, e aí essa vontade da política, que já estava no sangue, veio almejando cada vez mais. E daí teve uma eleição, um fato engraçado, Solange, que eu era coordenador de ensino, já mudou, eu trocou de prefeito e tal, me convidaram para ser coordenador de ensino, a secretária me convidou e eu fui. E aí eu era coordenador de ensino e lá a gente organizou o Conselho Municipal de Educação. Eu, como coordenador, organizei o Conselho de Educação, Conselho Municipal de Educação. E aí tinha os candidatos a presidente desse conselho. A eleição foi na Câmara de Vereadores, onde estavam os vereadores, tinha um representante de cada setor, né? E aí a gente elegeu o presidente. E o fato engraçado é que a menina que trabalhava comigo, uma moça lá, que trabalhava lá na secretaria com a gente, que era coordenadora do ensino da educação infantil, ela se candidatou para ser a presidente, a primeira presidente do conselho que a gente estava organizando, do Conselho Municipal de Educação. E aí, começou a votação, era por aclamação, né? Cada um dizia seu voto e aí ia contabilizando ali. E aí todo mundo começou a votar nela. Aí quando chegou a vez dela votar, ela votou em mim. E aí, a partir daí, começou todo mundo, Soares, eu ganhei dela por um voto, eu não era candidato. Aí eu deixei de ser coordenador de ensino do município e fui ser presidente do Conselho de Educação. Incrível, né? Incrível, fiquei lá por 2 anos. E aí eu acho que o papel da liderança é sempre formar lideranças, né? A minha secretária executiva, ela assumiu o conselho, ela está lá até hoje, que ela está no segundo mandato dela já, é por 4 anos, né? E por mais 4. E aí eu fiquei por 2 anos lá no conselho, como presidente. E aí surgiu a oportunidade de ser candidato a presidente do Sindicato da Educação, que hoje é o Sinteac, no município. E aí eu concorri à eleição para presidente e nós ganhamos essa eleição e aí eu fui para o sindicato. Eu já deixei o conselho, foi muito rápido ali, né? Aí a minha secretária executiva assumiu o conselho e eu fui para o sindicato. Você já tinha essa política na veia, né, ô Soares? Porque assim, você é da época do magistério. Magistério. Eu lembro quando existia o magistério, Isso. né? E assim, e depois você seguiu carreira como professor de matemática, é isso? Sim, aí eu fiz na Secretaria de Educação? Isso, aí eu fiz a minha faculdade, né, na UFAC, né, consegui terminar, né, já sou pós-graduado também em matemática, educação matemática, né, e aí eu trabalhava provisório pelo estado e tenho o meu efetivo no município, né, de Epitaciolândia. E aí nasceu o presidente do Sindicato da Educação numa filial, né, no município, porque o sindicato era em Rio Branco, na capital, e aí você tinha... E um fato engraçado que eu não te falei é que nós ganhamos a eleição, né, e como era a oposição do Sindicato Central, eu não era o candidato da presidente central, eu era a oposição. E aí ela deu um jeito de cancelar, porque ela achava que a chapa dela ia ganhar a eleição. E ela cancelou a eleição. E aí nós entramos com um mandato judicial, e nós conseguimos uma posse judicialmente. Nós fomos empossados pela justiça. E aí ela recorreu desse resultado, e nós recorrimos de novo, nós ganhamos 3 decisões na Justiça Comum, e ela declinou o processo todinho para a Justiça do Trabalho, dizendo que a competência era da Justiça do Trabalho, não era da Justiça Comum. E aí na Justiça do Trabalho nós tivemos que o juiz determinou que tivesse outra eleição e nós concorremos novamente e ganhamos novamente a eleição. Parabéns! Então, Soares, e você, enquanto presidente do Sindicato de Educação, era no município de Epitaciolândia, é isso? Isso. Como é que foi a atuação, a tua trajetória no sindicato? Olha só, eu acredito sempre que a gente cruza muitos braços, os servidores, e não busca seus direitos. Eu gosto muito de ler Rui Barbosa, né, que ele fala muito que quando o pessoal as pessoas de tanto ver o mal prevalecer, os políticos mais tá à frente dos cargos, eles cruzam o braço e o mal prevalece e os bons não fazem nada, entendeu? E aí eu digo assim, não, a gente tem alguma coisa errada, nós vamos ter que brigar pela nossa categoria. O nosso piso, o salário do município, da educação, eu falo da educação não só do professor, eu falo de todos os servidores da educação, era muito baixo, nós temos servidores que até hoje ainda ganham menos de um salário mínimo, né, na carteira.
E alguém tem que fazer alguma coisa. E eu fui justamente para o sindicato para isso, para reivindicar nossos direitos. Sabendo os deveres, mas os direitos também. O Soares, a tua gestão, ela foi marcada por essa questão do salário, né? Pelo aumento de salário na educação no município de Epitaciolândia, que isso é muito significativo para o servidor, né? Que está lá em Epitaciolândia, que tem aquele salário que já era um salário mínimo na carteira. Menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo, você conseguiu avançar. Isso é muito... a gente avançou na época, o salário nós não tivemos muito êxito. Nós conseguimos, na verdade, porque como o município estava acima do índice, com gastos pessoais, de pessoas, né, o gestor não pôde dar um aumento para a gente. Mas aí, o que aconteceu? Ele deu um tique alimentação, né? E foi uma conquista nossa. E além disso, nós reformamos a nossa sede campestre. Nós temos uma sede campestre com piscina, nós conseguimos comprar cadeiras para aquele local, som, né? E foi muito bom ali. Então a gente fez muita coisa para a diversão também dos servidores da educação. Né? E nós também reformamos nossa sede administrativa, que é na cidade. Eu acho que é uma das sedes mais bonitas que o Estado tem, é a nossa de Epitaciolândia. Então, as tuas bandeiras, enquanto presidente do Sindicato de Educação, uma das bandeiras foi o salário do servidor, que você conseguiu avançar. Sim. Teve a conquista da sede também. Sim. Né? E teve alguma outra conquista significante, relevante? Porque essas conquistas foram bastante relevantes, né? Isso, e nós tivemos vários embates naquela época, o executivo, né? Com o apoio da nossa categoria, nós fomos para a rua, fizemos vários manifestos. Né, mas aí sem muito êxito, porque naquela época lá o gestor entendia. Teve um fato até engraçado, né, que quando a gente falou das vantagens que o professor tinha, que ele fazia pós-graduação, né, e quando a gente colocou isso no plano de carreira, doutorado, mestrado, doutorado, e aí ele diz assim: para que um professor vai ter que ter doutorado para dar aula para uma criança de 2 anos, 3 anos, né? Então é um gestor que tinha mente muito pequena. Né? Sim, não pensava com certeza. Na formação, na evolução do servidor. E isso, a expansão da mente do professor, porque quanto maior for a expansão, maior a qualidade que ele vai ofertar para a criança como um todo, numa visão mais holística, né? Isso aí, assim, eu acredito que a educação é o caminho para tudo, né? Para transformar a sociedade, parte ali da educação. E esse gestor, ele não tinha essa mente, né, essa mentalidade. Que pena, né? Mas você teve essas conquistas, conquista no salário, conquista na sede, teve mais alguma outra conquista? Não, que na verdade, você teve? o salário nós não tivemos um avanço, né? E aí eu digo assim, Solange, aí eu conversando com a nossa categoria, eu digo, se nós quisermos melhorar a nossa educação, melhorar o nosso salário, quisermos ter êxito nas nossas escolas, reforma, material de qualidade, a gente tem que ir lá para dentro da prefeitura, né? Porque a gente briga e o gestor não escuta. Mas com essa estratégia, você conseguiu aumentar a consciência classista no município? Sim, com certeza. Como é que você avalia a consciência classista hoje, depois que você entregou o mandato? Eu creio assim que eles são bem mais críticos, lutam, brigam, buscam mais os direitos deles. Tanto é que eu estou lá na prefeitura hoje e eles brigam comigo, tá? Porque às vezes não dá da gente fazer tudo que a gente quer. Na verdade, a gente quer avançar, mas aí tem o Tribunal de Contas, né? A legislação que não permite. Né? Que não constrói pontes entre o servidor, né? Isso. Sempre tem esse muro da legislação. Então, Soares, em relação à consciência classista, o nível de satisfação do servidor público na área de educação no município de Epitaciolândia, você acha que foi considerável a satisfação deles? No momento que eu estava no sindicato, eu acredito que a gente avançou, mas não foi tanto, por conta que a gente tem um impedimento lá da pessoa que estava naquela época, lá no executivo. Né? Não teve, que não te falei, nós só tivemos essa conquista do auxílio alimentação que a gente teve lá, que não foi essas coisas, acho que na época era R$400, né? Mas eram para todos, era linear. Mas refrescou bastante no salário, né? Sim. E aí quando eu falei isso para minha categoria, que a gente tinha que ir para lá, e aí eles me indicaram como um possível candidato a prefeito naquela época.
E o lazer também, né? A lazer, sede sim. que você movimentou, trabalhou, porque a gente sabe que é importante ter uma sede, principalmente em Epitaciolândia, que é uma cidade pequena, não oferece muito lazer, porque a gente tem que trabalhar o estresse também, né? A pessoa passa a semana inteira trabalhando ali, dando aula. Quando ela tem aquela sociabilidade de se confraternizar com os colegas, isso melhora também a qualidade do ensino, porque também melhora a qualidade de vida do servidor, né? Sim, porque tem aquela oportunidade, né? Você falou de trocar ideia com os amigos, que você ali no dia a dia, na sala de aula, naquela correria, porque a maioria dos trabalhadores em educação trabalha os 2 turnos, né? Ou tem um contrato de 40 horas, ou tem 2 de 25 horas, né? O professor é de 25 horas, lá em Epitaciolândia. E aí não tem aquele tempo para conversar, para dialogar, para debater. E lá não, lá nós conseguimos fazer com que as pessoas fossem para o clube. Né? Finais de semana, o clube era lotado, todo final de semana. Entender-se que a qualidade de vida é pauta, é importante. Conseguimos né? fazer as carteirinhas dos filiados, dos dependentes, tudinho, para não ter problema. Foi muito bom mesmo. Assim, está sendo, porque eu saí, iniciei algumas quadras, né? A quadra de vôlei de areia, o campo de futebol, né? Então a gente deixou bem encaminhado. Vestuário, o pessoal trocar de roupa na piscina, tudo foi bem. E daí então, Soares, tu entendeu que tinha que ser mais, né? Isso. Que tu teria que avançar mais, que a tua gestão teria que ser bem maior. Aí você conseguiu chegar à prefeitura. Conta pra gente como é que foi tua trajetória política para chegar como vice-prefeito hoje. A gente debate muito, né? E aí eu lá ali no sindicato, com a minha diretoria, a gente conversou. Se a gente, que nem eu falei para vocês, se quisermos melhorar a qualidade da nossa educação no município, eu falo da educação, mas não é só da educação, dos servidores municipais. A gente tem que estar lá dentro, porque só sendo um servidor público, você vai entender outro servidor, né? Sim. E aí, outra coisa que eu sempre debati assim, nessa tecla é o atendimento. Né? Eu acho que o atendimento tem que ser bem humanizado, né? Tanto na educação como na saúde, em qualquer local. Nós estamos lá para servir o público, então esse atendimento também tem que ser. E eu dizia, não, mas para melhorar a gente tem que ir para lá. Se aqui, como sindicalista, a gente não consegue fazer, então a gente tem que ir para dentro da prefeitura para fazer. E aí eu me lancei, né? A categoria pediu, eu me lancei como candidato a prefeito. Né? Justamente para isso, para as coisas omissas, para essa questão de quem podia fazer, não fazia. Né? Digo, quem pode não faz, então a gente tem que ir para ver se consegue fazer. Mas você foi candidato a prefeito ou a vice? Pois é, a gente se lançou a candidato a prefeito e naquele momento, como foi assim muito rápido, a eleição acontecia já, eu acredito que era em outubro de 2020 e a gente estava ali no início do ano já de 2020, era muito rápido, eu não tinha nem partido, não tinha nada, né? E aí veio a ideia de ser candidato e aí eu digo assim, mas assim de uma vez assim, eu não tô me sentindo preparado, porque para você gerir uma prefeitura você tem que estar preparado, né? Você tem que ter o domínio de gestão. Eu digo, naquele momento, eu vou me lançar, mas já almejava ser vice. Mas eu acredito que quando você está designado, você se prepara no caminho, né? Também tem essa oportunidade. Você falou uma coisa que eu já ouvi também, naquele momento eu escutei isso, né? Não, você vai se qualificar, até porque você não vai estar só, você vai ter um corpo de técnico para lhe ajudar. Vai ter lá o secretário, vai ter as pessoas que vão lhe auxiliar ali naquele... Você vai ser a cabeça, mas vai ter os braços lá que vão te ajudar. E aí surgiu a oportunidade, nós tivemos a chance, Solange, de escolher para onde a gente ia. Eu consegui montar um partido, né, que na época era o PROS, a gente conseguiu organizar esse partido. Conseguimos os candidatos tudinho. A maioria da educação nós não conseguimos fazer nenhum vereador, porque nós não tivemos como selecionar as categorias de outras categorias, né? Nós pegamos vários da educação, acho que nós tínhamos 5 ou 6 só da educação. Então dividiu muitos votos ali para os vereadores. E nós conseguimos lançar essa candidatura. Né? Fomos para prefeito e aí escolhendo para onde a gente ia. Só eram 5 candidatos, nós tivemos a chance de escolher para onde qual era o melhor nome para ser nosso prefeito. E aonde a gente fosse, nós ia fazer a diferença naquele momento. E você está fazendo a diferença na prefeitura hoje como vice? Como é que está a tua gestão hoje como vice? Sim, aí nós escolhemos o prefeito hoje, que é o atual prefeito, né? E nós fizemos um bom trabalho, principalmente para a educação. Nós chegamos lá, quando nós chegamos, o salário base do professor era R$ 1.200, R$ 1.300 o salário base, naquele momento. Né? E aí nós tínhamos no nosso plano de carreira, nosso plano de gestão,
era das nossas metas era pagar o piso salarial, porque existe um piso nacional para a educação, né? E aí nós entramos em janeiro, quando foi em março, nós conseguimos pagar o piso para a educação. Foi o primeiro avanço que nós tivemos na minha categoria, né? A primeira conquista, né? Primeira conquista. Que foi muito relevante. Você sim, conseguir mudar o salário da pessoa, do servidor, E aí a gente relevante. já podia perceber que a gente fez a diferença. As pessoas sentiam que nós estávamos lá para realmente ajudar, principalmente a minha categoria. Né? Porque isso fortalece a base, fortalece o sindicato, sim, fortalece a população, o poder público, né? Fica uma interação melhor, uma interação de crença positiva, né? Porque nós somos tão desacreditados de tudo que acontece na política e isso é maravilhoso. E quando se fala de salário, porque o salário é o que pesa lá na mesa do servidor, né? É o pão de cada dia dos nossos funcionários. E aí, olha só, para te ver, de janeiro de 2021, que foi quando nós entramos na prefeitura, para fevereiro de 2022, o salário era R$ 1.300, nós estamos pagando hoje R$ 2.800, então teve um avanço grande. Teve um aumento aí do Fundeb para o piso nacional, os professores estavam um aumento de 33,24%. E nós fomos o primeiro município do estado do Acre, enquanto os prefeitos estavam brigando para não pagar, nós fomos o primeiro município a pagar o piso salarial com esse aumento para os professores. Vocês mudaram o placar mesmo, né? Foi. Nós fomos referência aqui. E para não dizer um dos primeiros do Brasil, tá? Que estava a briga dos prefeitos para não pagar, porque vai realmente mexer no orçamento, né, municipal. E assim, está falando de um município pequeno, né? Isso. Município distante também. As nossas escolas estavam todas precárias. Nós conseguimos reformar já 4 escolas das 9 que temos no município. Construímos uma escola. Né? Começamos do zero e construímos uma escola com recurso próprio do município. Né? E as nossas escolas, nós temos uma escola lá que era penitenciária. Os tijolos são duplos. Pensa numa coisa, é quente, muito quente. Foi minha escola de origem, foi a escola que fui lotado quando eu cheguei. E aí eu tinha que ter um olhar carinhoso para essa escola. Sim, sofreu na pele, né? Sofria, era ventilador, né? Barulhento. Né? E aí a gente ou falava ou sofria no calor, porque não tinha como falar da aula com o ventilador ligado. E hoje a escola tem até quadro digital. Tá? Nossa, que maravilha, né? Para o aluno. A cantina é climatizada. Nossa, né? Então hoje é uma bom. Escola referência lá. E é bacana a gente estar aqui conversando porque o servidor ele não sabe, né? O acreano ele não sabe que a gente aqui de Rio Branco, nós não sabemos o que acontece em Epitaciolândia. É importante essa nossa participação, esse nosso informativo aqui que a gente está conversando para explicar o que Epitaciolândia já avançou, como é importante o sindicato, porque você veio do mandato classista, né? Hoje é vice-prefeito E assim, o Soares, eu queria que você falasse aqui um pouco para a gente. Houve uma contenda com você e o prefeito de Epitaciolândia, né? Você pode falar o que foi que aconteceu? Por que aconteceu? Sim, deixa eu só concluir um pouquinho sobre essa gestão que a gente está fazendo. Sim, fica à vontade. Nós temos, eu e o Sérgio, que é o prefeito atual hoje, a gente teve uma conversa boa, a gente tinha um relacionamento bom de prefeito e vice, né? Toda a vida. Tanto é que eu estou te falando das conquistas que a gente fez juntos, né? E aí, fui conquista na saúde, nós reformamos posto, construímos posto, tem um posto lá no Rubicon, que é longe da cidade, né? Foi construído esse posto, então nós tivemos várias conquistas. Uma união bem feliz, né? Isso. E aí, quando chegou agora esse momento eleitoral, essa parte política, porque nós ganhamos, Solange, com o propósito de reconstruir nossa cidade, né? Reconstruir mesmo, porque a cidade estava... se você vê, nós não conseguimos muito avanço não, dentro da cidade não. Essa questão de infraestrutura, de rua, porque a gente sabe que o município, o recurso é pouco, né? Não tem como fazer tudo, né? Mas nós ganhamos com isso, reconstruir a nossa cidade e cuidar das pessoas, foi para isso que nós fomos eleitos, né? E aí, quando chegou agora esse período eleitoral, vou indo para a pergunta que você me fez, né? Eu decidi que eu ia caminhar com outro candidato, não era o do prefeito, para estadual, né? E aí, quando eu digo assim, eu vou caminhar com uma pessoa, e eu cheguei, sentei e chamei ele para conversar, né? Olha, eu vou caminhar com cidadão fulano, e eu espero, né, que isso não mude nada,
Né? E tudo bem, a gente conversou, tal. Ele disse que ele gostaria que eu caminhasse com o candidato dele, mas ele entendia, né, que a democracia prevalecesse. E aí, depois dessa conversa, que eu saí da sala, eu já notei diferença. Né? Foi aquela questão que a gente conversou ali, ele disse que estava tudo bem, mas já teve a diferença. E aí teve um certo dia que ele chegou para mim e falou que... Disse, Soares, olha, converse com o teu pessoal, porque quando a gente decidiu caminhar junto, eu fiquei com 2 secretarias, que a de esporte e a de educação eram minha secretaria. Até porque eu sou professor, né? Indiquei os secretários, tudo certo. E aí ele disse, chama o teu pessoal e pede para eles pedirem para sair, ou eu vou tirar. Nossa, desse mas jeito, ele foi dessa curto e grosso. forma... E aí eu digo assim, prefeito, mas nós somos eleitos, não foi para isso não. Né? O que tá havendo? O que mudou? Foi alguma coisa que eu falei? O que aconteceu? Essa foi a pergunta que eu fiz para ele. E aí eu decidi, eu digo, ó, já que eu não vou dar recado, eu vou reunir esse pessoal todinho, vou trazer no gabinete dele e ele que diga para eles. Sim. Né? E aí liguei, eu reuni, eu acho que umas 20 pessoas, 20 por aí. E aí eu digo, ó, amanhã cedo lá no gabinete do prefeito. Quando ele chegou, o pessoal já tava, né? E aí eu digo, prefeito, diga para eles o que o senhor me disse. O senhor falou que era para me dizer, mas eu não quero, eu não sou menino de recado, o senhor fala para eles. E aí ele repetiu o que ele me disse para eles. Eu pedi para ele dizer para vocês, não é recado não. Ou vocês pedem para sair ou eu tiro. Mas ele falou na frente das pessoas? Na frente das pessoas, falou para elas. E aí, de imediato, ele já tirou uma indicação minha, que é o rapaz. Os demais, ele, acho que naquele momento de fúria, de raiva ali, que ele não esperava, aí ele falou, mas depois ele brandou. Então ele só tirou um desses daí, que estavam lá na sala. A secretária permaneceu, depois conversaram. E aí, por último, ele me ligou, acho que ele estava aqui em Rio Branco, e aí pediu para me deixar a chave do gabinete, que o meu gabinete era ao lado dele. Eu tinha o meu gabinete e ele tinha o dele. E aí ele pediu para me deixar a chave do gabinete com a secretária dele, a secretária de gabinete dele. A chave do gabinete e a chave do carro que eu utilizava, né, que é um carro da prefeitura. Aí eu falei para ele, prefeito, não tem nenhum problema em entregar, que não é meu, é público, né, mas eu quero que o senhor me peça por escrito. E aí ele falou, Soares, quando eu fui te colocar aí, eu não te dei nenhum documento por escrito, não. Aí eu digo, prefeito, eu fui eleito, meu senhor. Foi o que eu falei para ele. Aí quando foi cedo, a secretária administrativa levou esse documento para mim, eu assinei e entreguei o carro para ele, só que no documento ele não pediu o gabinete, só pediu o carro, eu entreguei o carro. E aí, a minha surpresa, quando eu voltei, tinha trocado a chave do gabinete. Mas o gabinete não era teu por direito? Porque quando existe um processo eleitoral, né, o vice ele tem direito ao gabinete do vice. Sim. Pelo processo de eleição, não tem? Solange, quando nós estávamos na campanha, ele falava, e os moradores devem recordar disso, as pessoas por onde a gente passou, reunimos, que não existia prefeito e vice, seria um prefeito adjunto que ia tocar projetos, que ia estar junto. Sim. Porém, a lei orgânica, ela não faz previsão, a nossa lei orgânica, ela não faz previsão de um gabinete para o vice. Ela só cita que o vice assume na ausência do prefeito por mais de 15 dias, é o que fala. Então ela deixa muita brecha, vaga, né? E aí eu digo, para mim não me desgastar emocionalmente, psicologicamente, eu prefiro deixar que nem tá e ele tocar a prefeitura. Sim, ele é o titular, né? É o titular. Né? E aí certo. a comunidade... E aí eu precisava falar isso, tanto é que saiu em alguns jornais aqui, né? E tanto impresso como digital, na TV, nas rádios. Né? Eu tinha que falar que a comunidade tinha que saber o que estava acontecendo. Desconfortável isso, né? Muito muito desconfortável essa situação. E aí hoje eu estou com o gabinete na rua, que eu coloquei gabinete na rua, e estou visitando a comunidade, a população, e estou sendo, graças a Deus, bem aceito por onde eu passo. E há pessoas que estavam, muita gente indignada com o que aconteceu, porque, que nem eu falei, nós não fomos eleitos, eu e o Sérgio, para a gente estar em contenda, nós somos eleitos para cuidar da cidade, da população. Reconstruir a educação. Sim, por isso que eu estou te falando que essa situação é uma situação bem delicada, até porque você não tem amparo legal, né, para ter o seu próprio gabinete. Isso. Aí fica desconfortável, né? E aí, recentemente, o governador
tirou as máquinas que estavam lá no Ramais, né? Em Itaçolândia. Tinha umas máquinas do Estado fazendo alguns serviços para o município. E ele retirou essas máquinas para reforma, para manutenção. E aí pregou-se que o governador estava contra o município. E aí eu conversei aqui com o nosso presidente do DERAC sobre essas máquinas. E aí essas máquinas voltaram para Itaçolândia, que realmente vieram só para manutenção. E eu estou acompanhando esse serviço do DERAC dentro dos municípios. Então, assim, só para esclarecer a população, o governador não teve nenhum problema com o governador. Ele retirou as máquinas mesmo a título de manutenção. De manutenção. Não problema a Praxevi tem uma caçamba lá que gastou mais de 60 mil. Porque quando está sendo utilizado, você também tem que dar manutenção. Tem que, sim. Né? E aí, hoje não teve problema. O governador, como se a população foi pregado lá para a população acredita que o governador tirou as máquinas por questão política. Não foi. Foi justamente para isso. E agora estão lá, trabalhando. Inclusive, eu de vez em quando estou postando esses trabalhos das máquinas. E nós estamos avançando muito. O Solange, nós temos lá, na reserva extrativista lá, locais que não tem energia ainda. E aí essas máquinas estão abrindo os ramais para que possa chegar poste até esses locais. É essencial esse trabalho das máquinas, né? Não tem energia no local. E aí essa situação aí que foi divulgada do governador, dessa questão de briga, de contenda política, realmente não existiu, não. Então a gente já aproveita o espaço aqui para esclarecer que não é uma contenda política. O governador não fez isso com intenção política. Não. Ele fez a título de manutenção, que era o correto fazer, né? Isso. Mas a do prefeito comigo, porque eu também não tenho nada contra o prefeito, né, foi justamente política, porque eu não fui com o candidato que ele queria que eu fosse. Que tem que ser democrático, isso, né? Eu acho que a democracia prevalece, né? Em todos os Nós sofremos muito para chegar nessa condição democrática que nós temos hoje, né? Então, o Soares, fala um pouco para a gente como é que funciona a gestão hoje, como é que está Itaçolândia hoje, a gestão do prefeito? Acompanhando mesmo de perto, eu não estou, porque como eu não estou mais ali dentro da prefeitura, porque eu ajudava a tocar os projetos. Você está na rua, né? Isso, eu sabia o que estava acontecendo, como, né, conversava. Prefeito itinerante, né? Isso. Você é vice-prefeito itinerante. Isso. E aí, mas eu creio que ele está trabalhando bem, né? Porque foi uma pessoa que eu acreditei muito que ele faria um bom trabalho, né? Mas misturou muito. Eu acho que hoje ele se encontra um pouco perdido, né? Porque, como eu te falei, a nossa cidade ela está quase igual quando nós entramos, né? Não está acontecendo aquilo que a gente realmente queria, que era o avançar. E nós temos um plano de gestão, e nesse plano a gente cita o que a gente quer, né? Na educação nós avançamos muito, na saúde também, nós tem itinerante quase todo final de semana, na zona rural, e às vezes a gente leva médico especialista, então avançou bastante. Só que a infraestrutura da cidade não, né? E aí isso revolta a população, né? Tem locais de cratera, de buraco, de rua apartada que a gente gravou vídeos na época da campanha que ainda continua do mesmo jeito. É porque o teu compromisso foi de cuidar da população também, né? Então essa área não está deixando a desejar. Mas a população também está entendendo que você não tem como se movimentar muito enquanto vice, né? Sim, eles teria que ser o titular da pasta. Inclusive eles me ligam, falam comigo, né? Eu faço visita, eles me ligam, vem aqui na minha rua, né? Vê como é que tá, e aí a gente faz. Ultimamente eu visito a rua, tiro as fotos, o morador se encarrega de fazer um abaixo-assinado, fazendo um pedido de providência. A gente faz todo o documentozinho de legal e encaminha tanto para o legislativo como para o executivo, fazendo um pedido de providência para que alguma coisa seja feita. Mas você continua, né, Soares, ajudando a população. Sim, você continua encontrando meios e mecanismos para ajudar a população nesse sentido, né? Que você não tem autoridade para fazer o trabalho, mas você está ajudando, você está pedindo, você está tirando fotos, isso é bacana para a população entender, né? A gente faz aquilo que a gente pode da maneira que a gente consegue, né? Mesmo sem estrutura, sem saber que a gente não pode avançar muito, mas a gente faz esses pedidos de providência para dizer, eu tô aqui, existe esse buraco, existe essa demanda aqui que tem que ser feita, né? E aí, porque às vezes quando você não cobra,
alguém vem e cobra de outro local e aí acaba esquecendo aquela demanda que é sua. E aí a gente vai lembrando. E aí pede, quero um documento. A gente faz esse pedido de providência e pede uma devolutiva. Tem um prazo de resposta e a gente aguarda esse prazo para que o setor competente responda o que está sendo feito, o que vai acontecer. Ou seja, você tem um compromisso com a população. Sim. E a população com você também, que isso é bem simpático lá, né? Isso. Aonde eu chego, o pessoal ligando, mensagem no WhatsApp, Facebook, no Instagram. De vez em quando eu posto alguma coisa, o pessoal já vão lá e recomenda. Vem aqui vem tomar um café, às vezes só para tomar um café. É o vice itinerante. É isso, gabinete na rua. É o gabinete na rua. Bacana, né? Legal essa nova modalidade, né? De atuar como político. E você sabe que a política é muito importante, né? A gente precisa da política para tudo. E o que você, no momento, Soares, você tem algum plano para a população? O que você vai fazer até o final do teu mandato? Porque o teu mandato tem o quê? 24 meses ainda? Mais ou menos 24 meses, né? Você tem alguma estratégia desses 24 meses? Eu quero, juntamente com a minha categoria, eu falo sempre da educação, que nós possamos cobrar mais do executivo com relação à reformulação do nosso plano de carreira, porque esse é um das pautas que está lá no nosso plano de gestão, né? E, inclusive nós encaminhamos, porque mesmo eu não estando lá dentro, mas eu acompanho o que está acontecendo lá no sindicato, porque quem assumiu o sindicato foi a minha vice-presidente, né? E eu mesmo estando afastado, mas eu vejo tudo o que está acontecendo lá. E eu quero estar junto. Se for preciso, a gente vai para os embates novamente, porque é uma proposta de campanha, né, um projeto, e com a juventude. Né? A nossa juventude, eu acompanho bastante. Nós tínhamos a promessa de jogos digitais, futebol, vôlei, essa questão do jogo justamente para tirar a juventude que estão ansiosas, trazer para o esporte. Você ainda tem essa lembrança de quando era coordenador, né? Isso. Da questão da juventude, você não esqueceu ainda isso. Isso, e por ser fronteira ali, é muito perigoso, né? Os jovens ser convidado para o mundo do crime, entendeu? Porque a fronteira ali existe muito tráfico de drogas. É perigoso, né? Muito perigoso. E aí a gente traz o jovem para o esporte, né? E nós temos lá tudo isso que a gente falou já é proposta, mas que já está sendo executado também. Né? Mesmo eu não estando ativamente dentro da prefeitura, a gente consegue patrocinar do salário mesmo um camisário de futebol para um time, para concorrer a uns jogos. Um recurso, né? Para ajudar, né? É pouquinho, mas a gente vai ajudando. Mas para ele significa muito, né? Para os jovens significa muito, para o município significa muito. Sim. Porque é um município família, longe, afastado. A família do jovem também que se preocupa com ele, que quer um futuro melhor. Ele que consegue uma oportunidade, porque aumenta a qualidade de vida, né? Ele participando de um esporte, a qualidade de vida dele aumenta muito. E quando você faz isso, você dá menos trabalho para a sociedade, né? Porque quando você ajuda um jovem desse, podia ser aquele que fosse te roubar depois, te assaltar. Né? E você está tirando esse jovem e trazendo para o esporte, para uma vida na sociedade, dando dignidade, na verdade, para ele. E eu já fazia isso na educação. Né, que eu te falei, eu trabalhei ali eu trabalhava voltando aqui para a educação, tanto no estado como no município. Né, e isso no estado, que eu trabalhava já com adolescente, né, de 15, 16, 17 anos, que é quando estão terminando o ensino médio, a gente já fazia muito isso. A mostra de profissões, mostra de dança, mesmo eu sendo professor de matemática, eu levava esses projetos para frente. Nossa, muito, muito bacana tuas bandeiras de luta, né, teus projetos, porque não só para os funcionários da educação, mas para toda a cidade de Epitaciolândia, do município de Epitaciolândia. Ô Soares, foi um prazer muito grande receber você aqui no nosso canal, você participar, você contar um pouco da sua história política, você contar as suas conquistas, né, você esclarecer aqui as suas conquistas, você esclarecer a cidade de Epitaciolândia, né? O que acontece lá, como acontece a prefeitura, como funciona o município. Isso é muito importante para a nossa cidade aqui de Rio Branco, porque é o nosso estado, né? O nosso canal que é Acreditando. Foi um prazer muito grande lhe receber aqui. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua história, que é muito bonita, a sua história com os jovens, né? A sua história política.
Eu torço por que você continue, porque a gente precisa, né, de pessoas que têm um compromisso com doação pela sociedade. E assim, a gente precisa de funcionários públicos na política, porque somente um funcionário público entende, como você falou na sua história, na sua trajetória, o que significa, né, ser funcionário público, ser servidor público, e para a sociedade também. Então, eu te agradeço muito pela participação, pela colaboração. Você pode fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, mas só falando um pouquinho, quando você falando do servidor público, né, e a gente tem que ter em mente também que o cargo de vice, ou de prefeito, ou de vereador, de deputada, é passageiro, que eu sou professor. E uma hora eu vou ter que voltar para minha sala de aula. Né? Chega um momento que a população não te quer mais naquele cargo, então você vai ter que retornar. E quando você retorna, você tem que encontrar melhor do que você deixou. Porque você está tendo a oportunidade de fazer pelaquela categoria o que você podia fazer, né? E o servidor público, ele tem outro olhar para isso, isso, né? E agora que você chega no local que você saiu e encontra pior, e aí os servidores tudo te olhando, ó, tava lá, mas não fez o que devia, não fez o dever de casa. Então eu agradeço a Solange, eu agradeço a equipe aqui do Acreditando. Foi um prazer conversar com você, conversar com os ouvintes. Estou à disposição e pode me chamar mais vezes, que eu estou... Muito Sim, obrigado. É a consciência do dever cumprido, né, Soares? Eu que agradeço muito a tua visita. E você, servidor, que chegou até o final desse vídeo, por favor, você compartilha, você se inscreve, ajude a aumentar o nosso canal, porque esse espaço também é seu. É um espaço de defesa em debate ao servidor público, ao trabalhador, ao terceirizado. Ajude a compartilhar, a dar o seu like e a desenvolver o canal. Muito obrigada.